Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos fazer uma aula aí para os nonos anos a respeito dos elementos da dissertação. Como a gente escreve aí uma boa dissertação, abordando aí as habilidades essenciais abaixo, tá bom? Vamos lá. Então hoje vamos aprender aí a organizar as nossas ideias para a elaboração de uma dissertação com base nos elementos constitutivos do esquema dissertativo. Quais são esses elementos constitutivos do esquema dissertativo? Assunto, toda dissertação tem que ter um assunto, o tópico, o subtópico, opinião, argumento e conclusão. Então vamos focar aí nessas palavrinhas em azul, tá? Que são os tópicos principais que a gente precisa para escrever uma boa dissertação. Então, a dissertar é o mesmo que explanar sobre um tema, desenvolvê-lo. Apesar de necessariamente não estar comprometido com a persuasão, nos vestibulares, vestibulinhos, é comum que o tema seja polêmico e, neste caso, precisa de bons argumentos, não simplesmente rasos argumentos, sem embasamento. Quando a gente vai argumentar, vai discutir sobre algum assunto, seja oralmente ou através da escrita, a gente tem que ter bons argumentos para a gente defender o quê? A nossa tese. No caso da escrita, a nossa dissertação. Então, o texto dissertativo argumentativo apresenta uma estrutura formada por 3 partes convencionais. A introdução, tá? Que geralmente aí é um parágrafo de 4, 5 linhas. A gente faz a introdução, que é a tese ou ideia principal a respeito do tema que nos é dado para que a gente faça uma boa dissertação, o desenvolvimento, argumento, e a conclusão, que é o resumo ou proposta da intervenção. O desenvolvimento, argumento, é a maior parte, da nossa dissertação. É onde a gente vai escrever lá várias linhas, com vários parágrafos, porque a gente vai defender a nossa ideia. E a conclusão é a parte final, que digamos que seria o último parágrafo, que daí é um resumo ou uma proposta do que você poderia fazer, um caminho que você poderia mostrar a respeito de tudo que você escreveu nos seus argumentos, no seu desenvolvimento. Então, o texto dissertativo, a cultura da amizade, tem aí um livro bem interessante para quem estiver interessado, para quem tiver interesse em ler. Aí tem aí o nome do livro, a página, a editora, para que vá atrás lá do texto e faça a leitura. Então aí temos um exemplo, tá? Vamos ler a introdução. A amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como uma das coisas mais importantes da vida. Há quem lhe atribua importância maior que a do amor. Só para começar, todo o tema, vamos supor que o tema é amizade, que a gente vai ler aí, essa introdução. Vamos supor que esse tema seja amizade. Você tem que criar um título, tá? Qualquer que seja o título, qualquer que seja a redação que você vai escrever, a dissertação que você vai redigir, você tem que criar um título, Nunca comece uma dissertação sem um título. O tema é amizade, mas e o título, qual é? Aí ele está sem o título porque a gente só está agora esmiuçando cada parte da dissertação para que a gente possa compreender. Continuando aí o segundo parágrafo. Em nosso mundo contemporâneo não faltam produções escritas ou audiovisuais que coloquem a amizade no mais alto patamar. Porém, tanto nas produções de tempos passados como nas de tempos atuais, a amizade é tratada como um ideal, no sentido de que é algo difícil de ser obtido. Então, esse é o primeiro parágrafo da introdução do texto. Então, as características dessa introdução. É na introdução que o assunto deve estar, o assunto que a gente vai tratar. É possível identificar qual é o assunto? Se não conseguimos identificar o assunto na introdução, é porque alguma coisa não vai bem. Então, você percebe aí que nessa introdução, nesses 2 parágrafos, a gente consegue identificar a respeito de qual assunto vai tratar a nossa dissertação. Sim ou não? Sim.
Então, tá perfeita a sua introdução. Você não consegue identificar a respeito do assunto, então você vai ter que fazer uma outra introdução, porque a introdução ela é primordial para que nós o quê? Apresentemos ao nosso leitor sobre o que vai ser falado, sobre o que vai ser escrito, sobre o que vai ser lido, tá? Então, além de conseguirmos identificar o assunto, é necessário que saibamos qual é a opinião defendida. Isso é possível? Então, qual é a opinião? E é a de que não necessitamos tanto assim de amigos? Então, já começa aí com umas perguntinhas. É possível identificar a opinião clara da pessoa que escreveu? Se conseguimos, estamos diante de uma boa introdução, porque além de identificarmos o assunto, precisamos perceber a opinião do outro sobre ele. Se não for possível perceber essa opinião claramente, o texto não está bom. Beleza? Então, essa vamos ver aí na primeira parte da introdução. Vamos continuar mais um pouquinho aqui ainda a introdução. Assim como a introdução deve ser clara quanto à opinião e ao assunto abordado. Aqui nesse slide ele está falando muito de opinião, mas a gente pode focar mais na introdução sobre o assunto. Então, porque a opinião, a gente vai falar muito sobre ela na parte do desenvolvimento, né, do nosso texto, como a gente viu aqui, ó, desenvolvimento argumento. Então, é nessa parte que a gente vai dar mais opinião. Então, na introdução, vamos tentar, você até pode colocar já um pouco da opinião, mas não é o foco principal ainda. O foco principal é deixar claro aí, né, sobre o assunto de qual a gente vai tratar, e a gente até pode colocar aí identificar e colocar uma opinião, mas não é nessa parte que a gente vai deixar ela muito exposta para o nosso leitor. Então, a gente tem aí explicação para que serve a sua opinião. Aí, no segundo parágrafo da introdução, o autor do texto retoma o que foi dito e opina sobre o assunto. Legal. É possível perceber a opinião sobre a amizade? Observe que os diversos tempos, passado e presente, do início da introdução, é mencionado aqui. O tópico é a ideia principal delimitada. Nesses dois primeiros parágrafos, temos a introdução. Nela, o autor falou sobre a amizade, mas delimitou o assunto. Então, qual foi o tópico abordado pelo autor? Ou seja, a delimitação do assunto amizade. É no subtópico que deve estar delimitado, então, essa ideia principal. Embora não seja esse o fio condutor do texto, é possível perceber qual o subtópico? Né? Então, pois bem, o subtópico, nesse caso, é a ideia de que a amizade é até maior que o amor. Então, você percebe que aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele fala lá, né, sobre a amizade tem sido eleita por pensadores, há quem atribua importância maior do que o amor. Então, ele já está dando aí alguns tópicos e subtópicos dentro da sua introdução. O tópico é a dificuldade de construir amizades no passado e no presente, que conduzirá o texto até a conclusão. Observe que a amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como uma das coisas mais importantes da vida. Há quem atribui importância maior que a do amor. Então é importante aí observar que o que está em negrito, porque será retomado no desenvolvimento, ou seja, é a hora da opinião, né? Então isso sempre acontece porque a introdução é uma opinião que será defendida no decorrer do texto. Então você até coloca lá uma opinião bem delimitada na introdução, mas você não vai discorrer sobre ela, porque o foco principal da opinião é na hora do desenvolvimento. Então às vezes você até pode fazer uma introdução sem opinar, né? Apenas apresentando sobre o tema, sobre o assunto que vai ser tratado. Aí quando chegar lá no desenvolvimento, na parte maior do texto, aí você começa a dar mais opinião e defender com argumentos. Então, se você mencionou aí pensadores e artistas de diversos tempos, é importante que se explique, assim, como se mostre porque a amizade, como foi dito, é a coisa mais importante da vida, até maior que o amor. Então, é na parte lá do desenvolvimento que a gente vai mostrar o que a gente... Ou seja, uma dissertação nada mais é do que ficar retomando tudo que você está escrevendo nas linhas anteriores, você vai retomando nas linhas seguintes. Então, o que você escreveu lá, que, por exemplo, né, a amizade é a coisa mais importante da vida, até mais que o amor, depois você vai ter que defender lá nos seus argumentos por que você disse isso lá na sua introdução. Por que a amizade é a coisa mais importante da vida, até mesmo que um amor. Tem que ter argumentos para defender isso. Você não pode simplesmente fazer uma introdução
colocando um monte de palavras, um monte de frases, orações, sem depois retomá-las para defender a sua tese, para defender o seu texto. Como vimos, quando precisamos escrever um texto dissertativo, precisamos deixar claro logo na introdução, de forma que todos possam ler e entender rapidamente, duas coisas: qual é o assunto e qual é a opinião sobre o assunto, sem discorrer sobre a opinião, que vai vir isso posteriormente. Então, diz lá qual é o assunto, que é a amizade, no nosso caso aqui que a gente está estudando, e aí você dá uma leve opinião sobre esse assunto. Depois você vai discorrer mais sobre ele, mas esses são os principais: assunto e a opinião. Feito isso, o passo seguinte será mais fácil. É apenas explicar ou defender a sua opinião. Então, depois que você mostrou qual é o assunto do seu texto na introdução e deu uma opinião dizendo que, vamos supor que no Brasil não há prisão perpétua. Então você faz lá uma introdução dizendo que no Brasil, né, as leis não permitem, a Constituição não permite, as pessoas não podem ficar presas para sempre, não há prisão perpétua, e você não acha isso muito certo. Ok. Essa foi sua introdução. Na hora do desenvolvimento, aí você vai colocar por que você não acha muito certo, o que você acha que deveria ser feito, em qual o seu conhecimento, o embasamento para que uma pessoa deva, sim, ser condenada à prisão perpétua, ou porque não deva ser condenada. Então é aí que você vai começar a ficar discutindo, argumentando. Então vamos ver aí se o escritor considera a opinião sobre a amizade ou esqueceu os pensadores e artistas vistos na introdução que lemos. Então vamos ler aí o desenvolvimento agora. Na Antiguidade Clássica, Cícero já apontava a existência daqueles que suprimem a amizade de suas vidas ao comentar que os que assim o faziam pareciam no privar o mundo do sol. Se há um amplo reconhecimento de sua importância, porque a amizade é vista e apresentada como algo difícil e raro. Pode ver aí que ele já citou um filósofo da Antiguidade Clássica. Então, aí já é um conhecimento prévio de quem escreveu, né? Então, ele já faz uma citação aí no seu desenvolvimento para defender um ponto de vista que ele explanou, que ele redigiu lá na sua introdução. Então, nesse parágrafo, ele tenta explicar algo que foi dito na introdução e no parágrafo anterior. É possível saber o que foi? O autor utiliza esse parágrafo do desenvolvimento para explicar ainda melhor os diversos tempos e mostra como era na Antiguidade Clássica, citando o que disse Cícero sobre a amizade para defender sua tese. Depois ele questiona o que também já mencionou no parágrafo anterior, que a amizade é algo difícil de ser obtido, fazendo uma pergunta no final do parágrafo. Observe então aí que o desenvolvimento é sempre a explicação, a retomada do que foi dito anteriormente, seja na introdução ou seja até mesmo no começo do seu desenvolvimento, que quando você começa a argumentar, quando você está lá no final, você pode querer retomar alguma coisa do seu próprio desenvolvimento ou da sua própria introdução. Montaigne, em suas reflexões, oferece alguns elementos que nos permitem abordar melhor a questão, ao apresentar a amizade como um tipo de relacionamento no qual se busca uma intimidade sem reservas. Montaigne põe o foco em um aspecto das relações pessoais, que, se foi complexo em seu tempo, seguramente é problemático na sociedade ocidental contemporânea. Então, é possível perceber aí o que ele retoma dos parágrafos de introdução para explicar nesse segundo parágrafo de desenvolvimento? Então, tem que ter essa porque você não pode começar a fazer lá uma introdução e do nada no seu desenvolvimento você mudar para uma outra coisa, outro assunto. Não. Se o tema é amizade e se a sua introdução é a apresentação do seu ponto de vista, então depois você tem que ter argumentos para que o seu parágrafo, para que o seu desenvolvimento fique coerente
com aquilo que você está defendendo, para que você não fuja, né, do foco principal, dos seus argumentos, da sua ideia, e comece a falar que, não, amizade não adianta, não vai dar certo, o amor é muito melhor. Aí você está fugindo daquilo que você defendeu lá no começo, e aí torna-se um texto incoerente, você está sendo contraditório com aquilo que você apresentou lá no começo. Então, aí, nesse caso, mais uma vez, o autor argumenta utilizando o que Montaigne, citado no texto, disse sobre a amizade, o que ajudará para reforçar seus argumentos e fazer uma relação com o mundo contemporâneo, que ele citou ainda no primeiro parágrafo. Ele fala sobre um aspecto das relações pessoais complexa, né? Mas não diz qual é, só no parágrafo seguinte. Ou mais provavelmente aí o último parágrafo do nosso desenvolvimento. Tá vendo como o desenvolvimento ele tem mais parágrafos e mais linhas. Vamos lê-los? É uma característica de seus dias atuais o crescente individualismo, que alguns pensadores preferem qualificar como narcisista. Vive-se em um ambiente no qual, mais do que ser, é preciso parecer. A criação da atividade de consultor de imagem nos dá uma dimensão da separação cada vez maior entre o que efetivamente somos e a imagem que buscamos ou precisamos transmitir. Então, até agora, os parágrafos de desenvolvimento explicaram a questão dos diversos tempos referindo-se ao passado. A partir de agora, o autor retoma o primeiro parágrafo para explicar o mundo contemporâneo, ou seja, o atual, apenas mencionado no final do parágrafo anterior, ou seja, dentro aí do parágrafo que a gente está, que é o desenvolvimento. Então, ele já está retomando não só algo que ele escreveu lá na introdução, mas ele retoma até o que foi dito no primeiro e segundo parágrafo do desenvolvimento, não do seu texto. Porque do desenvolvimento, você não pode separar. Quando você vai escrever a sua dissertação, você não pula a linha, é tudo junto. Só que você tem que saber identificar que o primeiro e o segundo parágrafo, por exemplo, igual aqui, a gente sabe que é introdução. O terceiro, quarto e o quinto parágrafo, que a gente leu aqui, esses três, são os argumentos, a parte do desenvolvimento. E o último parágrafo, que é o sétimo ou oitavo, é a conclusão. Mas na hora de escrever, é tudo junto. Aí, você também escreve introdução, escreve desenvolvimento, escreve conclusão, escreve. Não tem isso também. É um texto normal, você escreve ele por inteiro, só que quem sabe fazer a dissertação, quem sabe corrigir, quem sabe ler, quem sabe o que é uma dissertação, vai saber que aquele comecinho lá trata-se de uma introdução, que aquele meio trata-se do desenvolvimento, e lá no último parágrafo a gente sabe que é a conclusão. Então é assim, a gente não subdivide eles, não pula a linha, não escreve introdução, conclusão, nada disso, tá? É tudo junto. Mais um desenvolvimento aí, ó. A nossa aparência não busca refletir o que somos, mas em uma inversão de significado da palavra imagem, é a ela que nos define para os outros. Em tal contexto como construir intimidade. É, em consequência, como cultivar amizades? Se tem sido benéfico para o sistema econômico, o individualismo narcisista tem transformado no plano das relações pessoais campos através em terras arenosas. Ou seja, retomando a amizade no contexto do mundo contemporâneo, mencionado na introdução, o autor retoma o parágrafo anterior e explica a questão da imagem para reafirmar a dificuldade de cultivar amizades, colocada na introdução. Observe aí que o pequeno parágrafo seguinte explica o individualismo e as relações pessoais, mencionados também em parágrafo anterior e depois de falar em cultivar amizades. Fala sobre campos aráveis e terras arenosas. Então, até aqui, o autor do texto tenta explicar por que, para ele, é muito importante e difícil cultivar amizades, tanto na antiguidade, quando dando os exemplos que ele deu, mencionando os filósofos, seja autores, pensadores, quanto no mundo contemporâneo, tese definida na introdução. Essa defesa foi feita nos parágrafos de desenvolvimento, em que é desenvolvida a ideia da introdução. Agora, o próximo parágrafo será a conclusão do que foi dito em todos os parágrafos, especialmente no da introdução.
Vamos ler aí e ver o que é retomado. Então, milhares de anos atrás, a humanidade foi desafiada e deu uma resposta e um salto qualitativo ao aprender a cultivar a terra. Hoje, o nosso desafio é colocado e, novamente, a alternativa pode estar no desenvolvimento do cultivo, da cultura, da amizade. Então, o que retoma aí o milhares de anos atrás? Pode ver aí que tem várias perguntas, eu estou deixando para vocês irem respondendo. Quando vocês forem copiar aí essa aula no caderno de vocês, vocês podem copiar e depois vão respondendo, que aí depois a gente vai fazer essa discussão a respeito dessa aula, quando a gente retomar presencialmente, para que tudo que a gente está vendo aqui, eu vou retomar depois com vocês. Só que para isso eu preciso, primeiro, que vocês assistam e segundo, que vocês tenham tudo no caderno, que aí depois a gente, pessoalmente, né, a gente vai discutir sobre cada um que a gente está falando aqui. Tá, porque eu sozinho só consigo falar, não consigo ouvi-los. E para mim é muito importante essa troca. Então, a gente faz assim, vocês assistem, copiam, respondam quando tiver algo, né, para responder, porque senão eu acabo dando tudo mastigado para vocês, para que depois a gente faça essa troca em sala de aula. Então aí tem essa explicação aí, seguindo aí as 3 opções da amizade, a cultura da amizade e a dificuldade de fazer amigos, tá? Então eu vou fazer uma síntese para vocês dessa aula. Então a estrutura dissertativa, a introdução, que deixa-se clara a opinião sobre determinado assunto, além de apresentá-lo para o leitor. O desenvolvimento, que é aí onde você vai defender o seu ponto de vista, apresentado na introdução, por meio de argumentos baseados em dados, citações, exemplos, capazes de comprovar, explicitar, explicar, justificar a tese. E a conclusão, que é retomando a ideia principal, ou seja, a tese da introdução e dos argumentos do desenvolvimento. Faça um resumo ou sugere-se uma proposta de intervenção para o problema. Ok? É isso que eu queria passar para vocês a respeito de dissertação. Essa é a parte teórica. A gente vai praticar muito isso, né? Vou começar a pedir redações para vocês. Por isso, essa aula vai ser muito importante que vocês entendam, muito importante que vocês assimilem aí qual é a ideia de uma boa dissertação, e a gente vai começar a praticar a partir das atividades, as próximas atividades que a gente vai ver a partir de agora, aí, a partir desse bimestre, e até o final do ano, e a gente fica craque em dissertação, como escrever uma boa redação, a famosa redação, ok? Então até a próxima aula, um abraço.